Olá pessoas, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, sou Messias Carvalho. Para quem já conhece, vamos ver aqui mais uma função do Glide. Tá? Se vocês ainda não utilizaram a função Swipe, que é recente aí no Glide, vamos ver agora como é o funcionamento dela e vamos fazer algumas aplicações. Tá? Eu tenho aqui uma planilha com alguns dados, tenho apenas o título e uma imagem. Aqui são alguns personagens de Game of Thrones. Eu vou estar levando lá para fazer o exemplo do Swipe. Então vou voltar aqui no Glide, vou criar um novo aplicativo, vamos aqui clicar em New App. Agora temos duas opções, criar do Google Sheets ou criar diretamente do Glide Tables, tá? Glide Tables aí é o próprio banco de dados do Glide, então você estaria criando um aplicativo sem vínculo algum ao Google Planilhas, tá bom? Então agora isso é possível também. Entretanto, eu ainda prefiro sempre criar do Google Planilhas, já que na planilha a gente tem algumas fórmulas que no Glide ainda não tem, você tem uma possibilidade de scripts, entre outras aí, que eu prefiro estar criando ainda do Google Sheets, e se caso for necessário, eu crio páginas específicas do Glide dentro do próprio app, tá? Então eu prefiro criar sempre do próprio planilha. Então eu vou escolher aqui a minha planilha, que se chama Swipe, certo? Eu vou selecionar, ele vai gerar para mim já um aplicativo, vamos aguardar um momento. Beleza, já me gerou um aplicativo, trouxe para mim o título com o nome das pessoas, trouxe a imagem, vinculando a coluna de imagens corretamente, tá? E ali está trazendo em detalhes também o link da imagem, tá? Então, ou seja, o Glide já trouxe para nós aqui um aplicativo montado, pronto com um clique, bem legal. Agora nós estamos num novo modo aqui do Glide também, então para você fazer a configuração desses dados aqui, né, nós estamos aqui numa tela que está no modo de lista e aqui está o componente lista dele, tá? Que é um inline list. Então eu vou clicar nesse componente inline list. Ao meu lado direito vai abrir as configurações dessa inline e aonde você vai ver onde está puxando os dados, né? Onde está buscando os dados para mostrar aqui na minha tela. Podemos ver que o título está para título corretamente. Em detalhes nós vamos remover para imagem. Olha só, agora eu tenho simplesmente título e imagem, tá? Imagem puxando para imagem corretamente. Anteriormente a gente tinha vários tipos de visualizações, né? Seja de tiles, que normalmente utilizamos quando tem imagens assim, porque ele é bonito, né? Podemos estar configurando aqui em 3x2, etc. Temos também a opção de cards, que vocês vai estar mostrando aqui as imagens na tela de um tamanho grande. E agora nós temos também um componente chamado swipe, tá? O que seria esse swipe? Swipe seria você rolar, né, sua tela. Você pegar o seu celular aqui, olha só. Você pegar o seu celular e passar o dedo aqui para o lado, né? E passar os próximos cards, digamos assim. Então ele foi inspirado, digamos, em cards, como se você estivesse passando cartas, certo? E também ele foi inspirado em uma base aí de como é estruturado essa função no Tinder, tá bom? Então se vocês observarem o Tinder, você vai conseguir passar a foto de uma pessoa para a próxima, mas você não vai conseguir voltar a foto da pessoa anterior. Tá bom? Então tem esse detalhe aí no swipe que nós vamos explorar um pouco sobre ele, tá? Que eu vou falar para vocês e vou mostrar também como a gente pode meio driblar um pouquinho essa parte aí e fazer voltar, tá? Por meio que uma gambiarra, tá bom? Então vamos lá, olha só, aqui eu tenho o meu componente swipe já na tela e uma configuração que é super importante que eles nos pedem é isso aqui, Save Last Swipe. Tá, esse Save Last Swipe, você precisa criar uma coluna aqui no seu data do Glide. Tá? Você vai clicar aqui no banco de dados, aqui na sua planilha, você vai criar uma nova coluna. É bom que ela já seja do formato de date time, porque ela vai ser um carimbo da data do momento que a pessoa passar esse card, tá? Então vamos criar aqui um time stamp, digamos assim, que é o stamp do time, né? O stamp da data. Então vamos criar ele aqui e nós vamos marcar ele como columns user specific, tá? Para o dado não estar, digamos, fisicamente sendo registrado no aplicativo. Tá bom? Seria apenas ali algo momentâneo que o usuário vai estar jogando dentro do app. Ele vai pedir para adicionar uma row ID, que é necessário para a gente criar uma coluna específica. Eu vou aceitar, criou aqui minha row ID e agora eu vou gerar a minha coluna de timestamp, tá? Agora você volta aqui no aplicativo, vai aqui na configuração da line list. Interessante, pessoal, olha só, que o componente swipe ele é um pouco diferente, olha só, ele tem duas configurações, tá? Então você tem a configuração da própria inline list sua, que é do swipe, e você tem os componentes que estão dentro da sua swipe, tá? Então vamos clicar aqui no componente de swipe em si, que é o geral, vamos aqui no Save Last Swipe e levar para timestamp. Bom,
Para que precisa levar esses timestamp? Sinceramente, não sei. Só sei que é assim. Não sei, só sei que é assim. Tá? Então vamos lá. Aqui, já vamos fazer o seguinte, vamos configurar para ficar mais bonito na tela, né? Primeiramente, eu vou trazer então aqui, eu vou retirar esse título e vou trazer para cá um componente imagem. Está aqui o componente imagem. E essa imagem vai estar buscando diretamente da coluna de imagem, respectivamente. Então, verifique aqui na sua coluna ao lado direito, que é as configurações do seu componente, se ele está puxando no data, que seria dados, né, a imagem corretamente da sua coluna onde está a sua imagem. Nesse caso aqui, imagem. Vamos ver se dá para mudar a configuração para 1 por 1 para ficar uma imagem completa, né, que seria o tamanho original, sem corte algum na sua imagem. Você pode deixar dessa maneira, ou se quiser deixar um tamanho sempre padrão, você pode voltar aqui a um tamanho square, por exemplo, e trocar no lugar de field area, que é preencher toda a área, você vai trocar para shoulder row imagem. Então você vai mostrar a imagem toda no seu aplicativo, tá? E aqui pode deixar do edge to edge, que seria de canto a canto aí na tela, tá bom? Então vou deixar aqui, vou trazer também um componente de texto. Esse texto vai ser o título, que no caso seria o nome dessa personagem. Então vou trazer aqui, por exemplo, um tamanho maior, Calice, beleza? E vamos lá, eu quero passar agora para o lado, já vamos ver se essa configuração vai estar funcionando. Olha só, no left action, que o left seria ação para a esquerda, no momento você não tem nenhuma ação. Vamos rodar aqui para a esquerda, olha só. Se eu rodar aqui para a esquerda, eu vou passar o próximo componente. Quem é, no caso, a próxima linha, né? Quem que é a próxima linha? Vamos visualizar aqui, ó. Primeiro era Calice, segundo é Khal Drogo, o próximo vai ser o Jon Snow. Então, se eu passar novamente para a esquerda, vai estar pulando de linha a linha para baixo, certo? Mas se eu quiser voltar à linha anterior, que seria a linha de cima, se eu passar para a direita, olha só, estranho, né? Abriu a tela de onde eu estava no Jon Snow, ele abriu a tela do Jon Snow. Vamos até configurar essa tela aqui dentro, vamos trazer para cá também os mesmos componentes, que seria a imagem, tá? Ou melhor, vamos trazer title, tá? Já para dar uma diferenciada aqui dentro. Então no title eu vou trazer o title para title, corretamente, né? Que seria o nome, e aqui imagem para imagem. Lembrando que agora nós temos algumas novas configurações para o nosso componente de title, né? Seria ele no modo card e no modo profile, tá bom? Vou deixar aqui no modo full e vou voltar. Então olha só, o que aconteceu quando eu rolei minha tela aqui para o lado direito? Ele passou próximo e entrou em detalhes da linha onde eu estava. Vamos voltar aqui no componente line list. O right action, o que ele faz? Ele vê detalhes. O left actions, ele simplesmente passa. Ou seja, por padrão, se você rolar para a esquerda ou para a direita, você vai passar a próxima linha, tá? Independente de você colocar none nos dois. None aqui, none lá, ele vai passar sempre o próximo quando você rolar, tá bom? Abri o martelo, vou rolar para o outro lado, passa o próximo também, tá bom? Então não importa a configuração que você colocar no left, no right, se você deixa não, ou etc, você sempre vai passar para a próxima linha de baixo. Tá, isso é um detalhe bastante interessante. Eu já vi uma discussão lá discussão assim, modo de dizer, né? Na comunidade do Glide sobre o porquê que eles não deixaram voltar e tal. Disseram que que é um pouco relacionado aí a função ao que o Tinder faz, né? Ele simplesmente passa próximo e o anterior não passa, tá? Então, assim, os próprios desenvolvedores decidiram deixar dessa maneira. Bom, vou fazer o seguinte, no próximo vídeo eu vou mostrar aí como que a gente pode voltar à tela anterior, tá bom? Então, por enquanto, vamos apenas nos familiarizar com esse novo componente swipe, ver a funcionalidade, como funciona, entender o conceito por trás dele, e no próximo a gente vai utilizar alguns macetes aí para fazer voltar à tela anterior, ok?